nós temos ele, o Pinguço, o cara da cana brava. O cara da cana brava tá atacando todo mundo, tá atacando tudo ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui um trecho para vocês se deliciarem com Lula. Lula! Ativar a Petrobras, eles resolveram dizer que todo mundo que defendia a Petrobras eram ladrões. E resolveram transformar a Lava Jato numa espécie de caça-níquel contra os trabalhadores da Petrobras e contra todos que nesse país defendiam a Petrobras. Porque não é assim que você combate corrupção. Eu já falei da outra vez. Se você descobre que tem uma empresa que praticou corrupção numa empresa, você prende o dono da empresa, mas você não precisa prejudicar os trabalhadores. O cara tá falando isso da Lava Jato, bicho. Acabou. Ele, assim, desculpa, eu queria começar com a Esté. Esté, ou o Wagner também, como vocês preferirem. É que eu já tô meio... Eu só ia falar brevemente que se tem alguém que pode ensinar a combater a corrupção, certamente é o Lula, né? Exato. É a coisa mais bizarra, a coisa mais bizarra do mundo. E outra, o que está acontecendo agora, enquanto a gente fala, Esté, é uma roubalheira institucionalizada. A gente está vendo as empresas que estavam no azul indo para o vermelho na velocidade de som, sendo saqueadas à luz do dia, minha cara, Esté. Olha, vou dizer uma coisa, este cachaceiro é cara de pau, hein? Mas eu achei maravilhoso o fato de ontem ele ter revivido um meme, acho que você vai passar o vídeo daqui a pouco, então deixa pra gente falar disso depois. Mas é a viva alma mais honesta desse país, né? Então, eles vêm com essa é a narrativa oficial desde da época dos processos da Lava Jato, né? Então, é por isso que eu tenho muita reticência em atacar a Lava Jato ou ficar fazendo apontamentos que não sejam, de fato, como que eu vou dizer, substanciais, fora da materialidade, tá entendendo? Fora do mérito, né? Quando se trata da maneira como eles fizeram a condução do processo da Lava Jato, eu acho ok apontar ali determinados erros, mas não se discute o mérito. O PT, em literalidade, saqueou o país. Não foi naquela época, desde os anos 2000 praticamente. O Petrolão foi só uma das descobertas ali, né, que culminou nos processos do que diz respeito tanto ao sítio quanto ao apartamento do Guarujá. E assim, todo o processo se afunilando, né? Que eles chegaram nas empreiteiras, que chegaram lá na Odebrecht, que chegaram em todas as empresas. É quase impossível você falar assim, você não pode punir os funcionários, etc., porque a empresa ela passa por um desgaste econômico e financeiro por ser obrigada a entrar no esquema e passar pelo processo por todo o processo de investigação e condenação. Mas foi uma época muito feliz para o Brasil, viu, Marco Antônio? A bem, na verdade, foi essa. Foi uma época que a gente via vitórias todos os dias, principalmente no campo moral, para a condenação de corruptos. Foi uma coisa que o Brasil nunca tinha visto na sua história, que não só os corruptos, como essa elite das empreiteiras que faz a simbiose corrupta, né, com os políticos. Então, foi uma época de muitas vitórias para o Brasil. Saudades, Lava Jato. Muitas vitórias, o restabelecimento também da questão da institucionalidade, né? Quer dizer, e a gente vê, quando a administração ela é tomada por carreiristas, burocratas com a mentalidade de esquerda, nada se torna sustentável, tudo pode ser derrubado, pode ser transfigurado, para usar uma expressão que a esquerda adora. Mas o importante, meu querido Wagner, é que eu não bebo gasolina para vocês. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, a gasolina não. E aí, me conta, me fala sobre isso e eu vou aproveitar e vou jogar, desculpa, eu vou jogar aqui um superchat do Ivaldo de Almeida Albuquerque. Obrigado, Ivaldo. Muitos dos que pedem impeachment do Pinguço assinaram a cartinha pela democracia. Me poupem. Só para avisar, tá, pessoal? A gente coloca o superchat a partir de 50 para falar durante o programa, a partir de 10 no final, tá? Então, quem tiver vontade de conversar conosco, só mandar o superchat aqui. Eu vou jogar primeiro para o Wagner, depois eu falo para o Ivaldo o que eu penso a respeito disso. E aí, meu amigo? Cara,
Eu acho que esse tipo de declaração ridícula é o que explica por que muitas pessoas têm essa opinião sobre deixar sangrar. Porque é muito fácil fazer oposição ao Lula, né? É incrivelmente fácil. E a gente tem sido muito bem... a gente tem se dado bem nessa oposição porque ele está desidratando de uma forma nunca antes vista, né? As últimas pesquisas de popularidade mostraram, pelo próprio Datafolha, que já está batendo recorde de rejeição, recorde negativo de popularidade, já está no período mais impopular de todos os seus governos, todos os seus mandatos, porque todo dia é uma declaração desastrosa, todo santo dia. Então, para a gente, isso funciona muito bem, né? Olha o tamanho das bobagens que o Lula fala. Eu nem sei muito o que eu poderia comentar. Ele fala por si só, tá fazendo piada ali com o fato de ser, né, um pinguço, que é uma coisa que eu lembro que os esquerdistas eles estavam tentando desatrelar essa imagem de cachaceiro ao Lula, falando que não, que ele já não bebia mais, que ele estava puro. Aí o próprio Lula agora vai lá fazer brincadeira com isso, né? Falar que ele não bebe gasolina, que ele bebe outro tipo de álcool. Então é isso. A gente simplesmente observa e vê o Brasil se transformando nesse The Office cada vez mais, né, na política, cenas inacreditáveis. Eu realmente não sei o que mais poderia comentar dessa fala cômica do Lula. É simplesmente isso, é cômico. Não dá para acreditar que esse cara é nosso presidente. Tem várias falas cômicas desse cara. Eu tô muito pensando assim, ó, ele termina de falar, entra a musiquinha. Não, se alguém ainda não pegou essa frase e fez uma montagem da música do The Office, tá demorando. Tem um perfil chamado Todo Dia The Office, e os caras eles fazem isso com as falas mais absurdas do mundo. Sté, eu quero só endereçar essa questão do nosso... do Ivaldo, que mandou aqui esse superchat para nós, porque eu tenho uma posição muito clara sobre isso. Mobilização popular, como é que você vai fazer? Me explica um pouquinho, Ivaldo. Mobilização popular. Eu quero Fora Moraes. Ciro Gomes embarca no Fora Moraes. Eu não vou perder tempo dando canelada no Ciro Gomes, falando, ô bicho, você é um puta comunista, você é um socialista safado, meia tigela, que sempre foi sustentáculo do Supremo. Eu te entrevistei no Pânico e você falou para mim que se o Supremo atravessasse as 4 linhas da Constituição, você escreveu uma cartinha para eles. Desse nível, assim. Você escreveu uma cartinha pedindo o quê? Pedindo um abraço, pedindo um beijo do Gilmar Mendes, um beijo de língua do Barroso, que com certeza deve gostar. Não importa, não importa, não importa, não importa. O que importa é o volume de pessoas. E outra, tem um elemento, Ivaldo, que muita gente às vezes não consegue compreender, e muita gente acha que eu sou ingênuo por isso, mas pelo contrário, né? Vai, assim, dá uma olhada no panorama, no cenário de Brasília. A hora que você consegue mover a pauta a ponto da galera cínica do Centrão e dos mafiosos ali que estão no Legislativo começarem a entender que o buraco é mais embaixo e que existe uma mobilização maior sobre a qual a direita não tem controle dentro da sua bolha, quer dizer que a gente está sendo exitoso. Quanto mais pessoas... Então, não, é assim... mas em 2021... Tá, em 2021 o quê? 2021 o quê? 2022, começo, o que tem? O Novo mudou de administração, de gestão, outros partidos mudaram também, teve gente que saiu de um partido, foi para outro, saiu de um, foi para outro. Eu acho ingênuo compreender que no mundo político você, nesses aliados de ocasião, você pode simplesmente virar e falar: eu sou o dono da pauta, ninguém entra aqui. E não existe isso. Rua não tem isso. Mobilização popular não tem isso. Inflamou as pessoas, é o post do Nicolas que inflamou, a convocação do Bolsonaro que inflamou. Deixa vir. Você não vai conseguir barrar as pessoas ou usar um crachá. E todo o desgaste que você tentar fazer para apontar para essas pessoas durante as manifestações que elas eram ou são oportunistas, vai ser em grande parte em vão. Mas isso é injusto. Que bom, mas o eleitor ele tem que fazer pelo menos uma análise minimamente séria
para ver se a pessoa mudou de fato a visão dela a respeito do que está acontecendo no Brasil ou se é puro oportunismo falso, hipócrita, né, e cínico. Agora, é um cálculo individual esse. Quando você coloca uma militância para brigar com todo mundo, você não está ajudando na manifestação, você está atrapalhando, na verdade. Pois bem. É só lembrar como é que eram as manifestações para o impeachment da Dilma, que começou com aquela coisa de não é só pelos 20 centavos, o povo simplesmente estava com uma indignação generalizada e quis ir para a rua para manifestar isso. Muitas pessoas sem saber pelo que era exatamente, que era só revolta, era só indignação, era só a percepção de um governo terrível que estava piorando a vida de todo mundo e que precisava acabar, precisava colocar um fim nisso. Então, cara, você não consegue controlar uma massa de pessoas totalmente e definir se é por isso ou por aquilo, porque lá vai ter gente de todas as ideias, né? Todas as ideias. Isso que o Wagner acabou de falar, se vocês soubessem, tão importante porque ele fala de uma coisa que é um fato que ninguém leva em consideração. O impeachment da Dilma, ele não começa a partir do momento que ela ganha aquela eleição de 2014, ele começa antes, e ele começa justamente com o PSDB falando esse mesmo papinho de deixa sangrar. Ele começa, na verdade, não é nem em 2013, ele começa até antes, porque já existiam muitos indícios de crime, nós passamos pelo mensalão, no mensalão já era para ter sido o pedido de impeachment primeiro do Lula e depois da Dilma, e foi todo esse papo de deixa sangrar, e no fim das contas, o que aconteceu foi que quem importa não é necessariamente quem vota, mas quem conta os votos. Então, foi esquisitíssimo aquele segundo mandato da Dilma, porque ela nunca teve uma rejeição. Se bobear, a rejeição dela era maior até do que a que o Cachaça tem hoje, tá? Eu não duvido disso. Vou até fazer uma pesquisa mais qualificada para trazer isso com um pouco mais de dados, né? Dados que sejam concretos, mas a Dilma, ela passou por um 2013 onde ninguém entendeu muito bem o que foi aquilo, mas como eu participei, eu estava desde antes da deflagração de fato, eu acho que eu posso falar com alguma substância que 2013 começa mais ou menos em 2003, coisa de 10 anos antes, com o estabelecimento do fórum pela redução da passagem, sabe? Uma coisa completamente aleatória aqui no Paraná. Aí o movimento Passe Livre nasce ali, começa todo um planejamento para uma catarse. E o PT, naquele momento, planejava dar um golpe branco, só que a turma que manda de fato no Brasil não gostou, e aí entenderam que eles precisavam fazer um movimento que significasse uma perda política que fosse substanciosa para o PT, que culminou tanto na prisão do Lula com a Lava Jato, quanto no impeachment da Dilma. Então, hoje, a gente está vendo isso, e a gente está vendo a disputa, enquanto o campo de lá está brigando, que seria um momento para que a gente se unisse em torno do nome e crescesse, a gente está vendo o nosso campo brigando tanto quanto o campo de lá. E assim, eu fico me perguntando, qual que é o interesse dessas pessoas que estão gatilhando essas brigas? Me parece que não é em prol de Jair Bolsonaro, e eu gostaria que as pessoas pensassem nisso com muito carinho. Porque não me parece que isso seja em prol da eleição de Jair Bolsonaro. Cada vez mais o nosso campo está diluindo com isso. É muito complicado isso. E é uma hora para a gente estar junto. Ó. O Ivanildo mandou outro superchat falando: a minha crítica é quanto aos oportunistas que trabalharam para derrubar o Bolsonaro e agora querem ser a direita permitida. Apoio todas as pagas. As pagas? Pautas, provavelmente. As pautas, como você disse no início. Obrigado, Ivaldo. E aqui, de novo, o espírito é esse mesmo que a gente tenta trazer. Concordo com você. Só que existe uma questão semiótica que é o seguinte: eu sempre trouxe isso como uma questão de articulação. O PT tem grupos bem desenhados de base. Você entra na militância do PT, você sabe quais são os grupos e de onde eles vêm. De sindicalista, a universitário, a base estudantil. O PT tem isso muito bem definido. O PL não. Nem o PL, inclusive o Novo também não. Quando começa a surgir treta entre os partidos, ou entre pessoas dentro dos partidos, expressões vagas, amplas e subjetivas começam a ser utilizadas para tentar designar alguém com essas características que você trouxe, o problema é que vira uma pancadaria geral. Né? Nego que se sente ofendido sem ser o objeto da ofensa ou do apontamento vai se sentir ofendido e vai brigar com mais 10. E os outros 10 que não queriam brigar com ele começam a brigar com ele porque ele
entrou naquela de falar, opa, carapuça serviu, você está falando de mim, eu nunca fui oportunista. E começa uma discussão paralela. E daí, como tem a questão da vaidade, e o cara é político, e todo político tem vaidade, vira uma pancadaria generalizada. E eu fico imaginando o Xandão olhando isso e a turma do PT falando, porra, ainda bem que esse pessoal não está aproveitando essa janela de oportunidade, porque os caras estão quebrando cabeça. A janela de oportunidade está aí para nós, não para eles. Então, isso é meio assustador. Mas, doutora, você viu aquela sequência da Daniela Lima ontem, porrando o governo? Sim, sim. Eu quero colocar para vocês aqui... Basicamente, não seja a oposição que o seu adversário quer, né? Que você seja. Você tá assim mesmo, né? Eu queria te fazer uma pergunta rapidinho, Marco. Posso? Claro. Brevemente, sobre essa pauta ainda. Eu queria saber, caso o Lula seja empichado mesmo, você acha que... Qual a chance dele se tornar inelegível no processo? Porque, teoricamente, ele teria que se tornar, mas deram um jeitinho com a Dilma, né? É o precedente. Bicho, qualquer coisa que envolva o dedo mindinho de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode ter certeza que coisa boa não é. Assim, não é. Não dá. Não tem institucionalidade hoje no Brasil. Por isso que eu gosto de falar sempre sobre projetos de lei e leis como questões que precisam ser espaços ocupados por nós, mas, ao mesmo tempo... jogar esperança como se a gente vivesse num estado onde a lei impera, a lei é relativizada aqui no Brasil, como a Constituição foi no impeachment da Dilma. A regra era objetiva que determinava a inelegibilidade da Dilma por 8 anos. De rol taxativo expresso na Constituição. Margem para interpretação, tá pá, inelegibilidade. Tá? Como tudo que o Supremo tem feito ultimamente. Nem cabe interpretação, eles dão um jeito de interpretar. Mas eu tenho 2 vídeos aqui que eu queria colocar para vocês. Vamos colocar o dele falando do Trump e a gente pode colocar também o da blogueirada em seguida aqui. E agora entra um novo presidente. E qual é o discurso do novo presidente? América para os americanos. Nós vamos taxar tudo que é produto importado. E vamos mandar embora tudo que é imigrante. Os imigrantes que foram para os Estados Unidos ajudaram a construir aquela pátria grande, ajudaram a construir a riqueza dos Estados Unidos, até vota a maioria, e resolveram mandar embora. Os latino-americanos que foram para lá fazer trabalho que os americanos já não queriam mais fazer. Então, o Trump está expulsando os imigrantes todos. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. Você vê, batendo cabeça. E tem ainda, para coroar ainda essa passada que a gente vai fazer aqui de análise, eu vou jogar o Cacai também. Daí a gente já fala do Cacai e da Daniela Lima. Pode colocar o vídeo do Cacai Torre pra gente. Eu fiz uma observação no primeiro momento para um grupo de amigos, que muito frequentemente, quando nós encontramos, são ministros, são senadores, são pessoas que eu convivo muito no meu político, embora nunca vá ser político e jamais tenha qualquer tipo de participação política. Agora, as pessoas reclamam de uma falta de interação maior no governo, ministros, inclusive, da ativa. Quer dizer, veja bem, se nesse momento, uma carta de uma pessoa que é um democrata, que é uma pessoa que tem preocupação com o país, que quer alertar o risco enorme de nós perdermos a eleição em 2026. Se nós tivéssemos perdido a outra eleição, Otávio, eu não tenho dúvida, o Brasil tinha acabado. Então, o Cacai fez uma carta falando que o Lula está isolado, que isso, que aquilo. Daí ele falou para a esquerda inteira que ele está querendo só defender o Lula e não atacar, é o contrário, ele está querendo apontar a situação. Mas quando você vê essa sistemática, o Lula... O cara não tem... Vejam como o cara está perdido. Uma hora ele fala da Lava Jato indiretamente, outra hora ele fala do Trump, outra hora ele fala do preço das coisas aqui no Brasil. Ele só faz uma espécie de reconhecimento reativo de que ele está completamente biruta e perdido. O cara tá nessa, né? Ele tá rodando
que nem um Piru retardado bêbado. mental. Que nem um piru bêbado. Que nem um peru bêbado antes de ser sacrificado. Mas Pegou e a aí, referência. Wagner? Me Pegou conta a isso. referência. Me diga, Wagner. Bom, o Lula, ele tenta tanto transferir a culpa e responsabilizar absolutamente tudo, apesar de que também teve momentos, eu não sei, não dá... Tá difícil de entender, né? O que... Ele realmente pirou, enlouqueceu. Porque ele tá sempre tentando transferir a culpa e a responsabilidade de tudo, porém também em alguns momentos ele falou, mas o povo tá frustrado porque a gente realmente tá fazendo alguma coisa errada, parece que existe uma autocrítica, mas de repente ele volta atrás, ele não sabe mais para onde ir. Um piru bêbado, realmente, ele não sabe, é uma barata tonta, depois que você joga veneno, ela fica se debatendo, ela vai para lá, vai para cá, e não sabe o que acontece. E ele realmente tá se debatendo, porque, cara, deve pegar muito no ego do Lula também, né? Todo político tem ego, alguns mais ainda, e o Lula certamente é um dos maiores ególatras da política. Você vê que o cara já se comparou a Cristo várias vezes, já se autoproclamou a alma mais honesta desse país, então não é um ego pequeno, né? E além de ser totalmente desconectado da realidade. Ele percebe que o governo dele está definhando, que as pesquisas estão totalmente desfavoráveis, mesmo sendo instituições que o histórico aí da última década aponta que eles que são totalmente favoráveis à esquerda, e mesmo nessas pesquisas ele está saindo mal. Até a rede Lully, né, começou a fazer críticas há poucas semanas. A Daniela Lima chegou a falar, né, que mais uma vez o culpado da crise tem nome e sobrenome, é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que tudo isso foi demais para ele conseguir administrar, porque realmente, assim, tá cada dia mais maluco, mais surtado, falando nada com nada, colecionando pérolas. Parece que realmente o número de pérolas cresceu exponencialmente nas últimas semanas. Porque, assim, ele tá falando bobagem desde o começo do governo, né? Uma das maiores crises foi ele comparando Israel, o que Israel tá fazendo ao Holocausto. Então, não é de hoje que ele tá falando bobagem, mas o volume tá crescendo, tá aumentando, de forma que tá ficando impossível mesmo para os seus apoiadores mais ferrenhos, para aqueles que provavelmente também recebem uma quantia aí para tentar atenuar as críticas ao governo, mesmo esses não estão conseguindo mais lidar. Isso é o que pinta todo o clima totalmente favorável para o impeachment nesse momento. Eu acho, desculpa, Wagner, eu nunca corrigi ninguém no ar, mas é a primeira vez que eu vou corrigir você no ar. Nós temos vídeos reais da aclamação popular do Lula, então você tá errado. Veja esse vídeo e eu provo para você que você tá redondamente enganado, meu querido. Aí, ó. Ô, Sté, que áudio, hein? Que edição sonora, que sonoplastia. Maravilha. Percebeu todo mundo cantando junto? Você viu a boca do pessoal abrindo, não? Você viu a boca do pessoal? Nunca vi tamanha emoção em funcionários públicos. Mas vamos lá. Marco Wagner tem uma frase que ela é icônica de quem? Do maravilhoso professor Olavo de Carvalho. Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples. Ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no, e ele ruirá como um castelo de areia. Então, o professor Olavo de Carvalho, atemporal, vem inclusive acertando o presente, mesmo que ele mesmo não esteja mais de corpo presente, mas tenha virado memória para todos nós, uma belíssima memória para a gente sempre poder se socorrer dos seus ensinamentos. O que acontece eu vou voltar aí para o vídeo da Globo News, porque isso muito me interessa, porque isso revela para mim a disputa política no campo da esquerda, e isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque nós temos ali as alas de disputa de sucessão do Lula.
E quais são essas alas de disputa de sucessão do Lula? De um lado, nós temos Rui Costa e Janja, e do outro lado, nós temos Fernando Haddad. Ficou muito claro que o candidato da turminha global, da turminha que, né, tá da Vênus prateada, é Fernando Haddad. Por outro lado, me parece que o possível e provável, né, candidato de Sidônio Palmeira seja Rui Costa mais Janja. Então, vem a Globo News, olha e diz assim: Lula, é o seguinte, é seu último mandato, não faça gracinha, porque me parece que o candidato do Lula é ele mesmo, porque ele está tentando se viabilizar para uma reeleição, apesar da senilidade. Mas Globo está olhando, Vênus prateada e toda essa parte do establishment usando esses intelectuais orgânicos do jornalismo, como, por exemplo, Daniela Lima, para dar um recado para Lula. Biden, sossegue. É esse o recado. Você não vem para a reeleição. Contudo, o seu sucessor será escolhido por nós, e não vai ser Rui Costa, que é a Casa Civil, né, do Lula, que se isola, tampouco será Janja, que também se isola, e tampouco será escolhido por Sidônio Palmeira, que pode até saber fazer campanha, mas não sabe conduzir política de governo presente. É isso que a Daniela Lima falou a grosso modo. Tá? Então, o que eles fizeram ali foi uma campanha prévia e antecipada para Fernando Haddad, para que ele seja o sucessor, ao passo que já estão fritando aqueles que têm o interesse, né, a partir dessa turminha do marketing composta por Sidônio Palmeira. É isso que elas colocaram ali no tabuleiro, tá bom? Desculpa, pode falar, Posso Wagner? fazer um breve tweet sobre o vídeo que a gente viu lá do Lula? Na verdade, eu vou surrupiar um tweet do Bukele, né? Não existe manifestação de esquerda sem o dinheiro da USAID. Só isso. E o mais engraçado, eu não sei se você reparou, mas no vídeo não tem ninguém cantando. Eles colocaram uma sonora de palminha. Sim. E de olê, olê, olá, lulá, lulá. Tão natural quanto a luz do dia. É chorão, né? É, naturalíssimo. Nossa Senhora. Eu fico emocionado. Olha só. Aí o pessoal tá falando que o Sidônio tá fazendo propositalmente, né? E me parece que é proposital, tá? Me parece que é proposital, para que ele possa ter influência de escolher o sucessor do Lula. Então, ele tá atuando politicamente dentro do campo da esquerda em disputa. Me parece que isso é uma realidade. Porque não é possível, tá? Que o cara me traz um marketing, um SECOM, um ministro, e coloque um negócio desse na rede social. Os caras não mexem a boca, bicho. Entendeu? Tipo, não é como se as pessoas fossem falar assim, não, vai passar em branco, não tem como. Entendeu?